estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Recebi do Senhor para explicar como o governo de Crescendo em Graça regula esse ministério. Porque é preciso ter conhecimento para se comunicar com anjos sem orientações bíblicas. Deus pode enviar um espírito de confusão. Porque você sabe que a Bíblia diz Deus, Deus, diga Deus, não Satanás, porque Satanás foi destruído. Deus lhes envia um espírito mentiroso para que acreditem na mentira, por não se submeterem à verdade. Portanto, é perigoso que Deus agora lhes envie um espírito mentiroso a todos que estão me ouvindo. Portanto, esse assunto é muito importante, tome nota. Porque existem 3 tipos de descuidos que ninguém pode violar. Ninguém pode violar esses conceitos, porque correm perigo. Vamos ler em Hebreus capítulo 2. Ele diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos, a palavra falada por meio de quem? Você sabe que o pacto da lei foi dado por meio de anjos. A graça foi dada pessoalmente por meio de Jesus Cristo, o novo pacto. Mas como se trata de um pacto de que ele não gostava, porque era para tornar o mal conhecido. Era um pacto com defeitos, um pacto com promessas defeituosas. Pois Deus não tocou na aliança de Moisés, mas enviou anjos e disse a eles: levem isso para lá. Porque ele estava lidando com o departamento do mal. E então Deus, com isso, porque era temporário, ele disse: vamos dar a eles por meio de anjos. Mas aqui diz que, embora tenha sido dado por meio de anjos, o que está escrito permaneceu firme. Diz: e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Agora, no novo convênio, ela nos diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles e com os anjos por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Agora sabemos que ele fala de anjos por causa do versículo 14 do capítulo 1. Ele não diz que não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir, não para dar mensagens. Os anjos não são mensageiros, eles prestam serviço. Deus já deu a mensagem pela boca de Paulo. Observo que essas pessoas que falam sobre anjos dizem que eles são mensageiros que vêm até nós. Não, porque a mensagem já está clara, está escrita em 14 livros. Portanto, eles não precisam dar mensagens, eles nos prestam esse serviço. Naturalmente, eles poderiam avisá-lo: olhe, não faça essa viagem. Mas isso já é um tipo de mensagem de advertência. Ou eles podem perturbá-lo ou colocar algo em seu caminho, especialmente quando você os reconhece, eles o livram de compras ruins, negócios ruins, amizades ruins. Sim, eles o livram de amizades ruins quando, por causa da educação que você tem com esse conhecimento, com seus sentidos sendo exercitados, eles o alertam e lhe dizem: essa pessoa não me parece bem, cuidado, não lhe dê muita confiança, afaste-se um pouquinho, não a maltrate, mas tenha cuidado. Na etapa A, o passo número 3 é supervisão do arcanjo. Há um apostolado lá em cima. E então o arcanjo nos céus, quando ele se reveste de carne, é um apóstolo. Então o que acontece? Esses anjos trabalham na unidade do Espírito. Eles não trabalham na diversidade que existe no sistema religioso atual. Essa igreja acredita nisso, aquela igreja acredita nisso, aquela igreja acredita naquilo. Há diversidade lá. Mas quando chegam a um povo unido, falando a mesma coisa, o mesmo sentir, a mesma opinião, eles se submetem.
a esse serviço. Portanto, há 3 etapas. Veja, deve haver validade bíblica. Informações bíblicas, comunicação sujeita ao conselho aprovado por Deus. Isso significa que você precisa aprender a falar com eles. E você fala com eles nesse sentido. Por exemplo, você não diz, Deus o abençoe. Esse anjo o descuida totalmente. Porque ele já sabe que você é abençoado. Um Deus o abençoe aqui, você está violando a aliança. Porque então o mesmo anjo vai dizer, ele não acreditou em nosso anúncio. Ele não acreditou no anúncio. Moisés disse, Jeová o abençoe, Cristo veio e o abençoou e ele continua com Deus o abençoe. Bem, você tem que saber, tem que ter uma linguagem. Você tem que saber falar com eles. Para que eles possam expressar o serviço que querem te prestar. Portanto, essa hierarquia angelical que serve a igreja está sujeita ao evangelho, está sujeita ao apostolado. Se você está sujeito ao apostolado no mesmo sentir, eles também. É assim que eles gostam de ver sua missão. Porque eles estão sujeitos à lei que não pode ser quebrada no céu. Há leis no céu que não podem ser violadas. Está escrito no Salmo 148, versículo 6. Portanto, se eles estão sujeitos à ordem angelical, onde estão que não têm corpo, quanto mais os anjos que têm corpo, têm que estar sujeitos à ordem apostólica. Lá é para a ordem arcanjo e aqui é para a ordem apostólica. Vamos para a etapa B. Aqui diz o passo B. A igreja é a autoridade suprema. Essa é a agência de Deus. Esse é o governo de Deus. A autêntica igreja de Jesus Cristo. Vamos dar uma olhada em Efésios capítulo 1, versículo 18. Preste atenção, pois os anjos estão prestes a liberar um serviço para a igreja. E é por isso que essas instruções estão chegando. Deus as está trazendo de acordo com seu propósito. Essas instruções estão chegando porque eles já estão ansiosos para trabalhar. E você tem que estar atento, informado, para que eles não tenham nenhum impedimento em te atender. Que você saiba que eles sabem e que eles sabem que você sabe. É por isso que se diz, portanto, pegue o escudo da fé e vista-se com a palavra da verdade. Aqui ele fala como se você tivesse uma daquelas armaduras romanas dos velhos tempos. E eu já vi teólogos que às vezes fazem uma lista. Veja, isso é assim o jejum. Você deve jejuar e guardar o sábado. Guarde isso e eles o vestirão, mas não o evangelho da paz. Porque o evangelho da paz é o que o mantém em paz, não o mantém trabalhando. Ele o mantém em repouso. Portanto, vou repetir. Há 3 tipos de descuidos. O primeiro sobre o qual falamos foi a validade bíblica. E que os anjos estão sujeitos a leis que não podem ser violadas. Portanto, para recebermos o máximo de serviço deles, temos de buscar as informações do evangelho para que eles nos sirvam. O objetivo deste estudo, desta conferência, é para que eles não se sintam intimidados em servir você. Porque uma vez, quando eles sabem que você conhece essas informações e que elas não o prejudicarão, eles podem realizar todos os tipos de milagres que nós não vamos prejudicá-los, continuarão submetidos. Ele permanecerá moderado. Sim, porque se alguém descobrisse esse serviço e o levasse embora, o tirasse da igreja, agora eu o levaria para casa. Eu já sei as informações, mas não vou dizimar, nem semear, não me encontro com ninguém. Vou para casa sozinho, porque Deus está em minha casa e não preciso ficar dentro de 4 paredes porque eu sou a igreja. Há muitas pessoas que dão todo tipo de desculpas. E esquecem o que Paulo diz, não deixando de congregar, como algumas pessoas têm o hábito de fazer, você não pode parar de se reunir. Olhe para essas cadeiras vazias, isso é uma vergonha para muitas pessoas abençoadas aqui, que conhecem essa palavra. Isso deveria estar cheio. E não comece às 8h15, você tem que começar na hora que eles dizem. Porque os anjos não gostam desse procedimento ruim. Temos de começar. O mundo está esperando por nós e nós saímos na hora certa. Olá, você está recebendo? É isso mesmo. Portanto, todo esse trabalho de dardo funciona com os vilões.
e também em nós, os escolhidos. Você precisa aprender a cativar. Teu chamado é cativar esses pensamentos. Não vou me submeter a esses pensamentos. Você está mal, isso, aquilo, você vai ficar doente. Não, eu também não entendo isso. E se isso acontecer comigo, vou dizer, isso é uma mentira temporária. Por que eu deveria ficar alarmado e esperar que o mal venha sobre mim? Você sabe que esta sociedade está programada para te preocupar? Não para te ocupar, mas para te preocupar. E você precisa se defender. Quero dizer, se você quiser viver por muito tempo, se quiser ser saudável, se quiser se realizar como pessoa e se sentir bem, mas se você andar despreocupado, que não se importa com nada, então você está descuidando da salvação. É por isso que você é descuidado e não sabe disso. Você está em descuido. Então falamos sobre o passo A. Passo B, que é a igreja. Número 1, existem algumas instruções que eles seguem. Número 2, o poder máximo Cristo deu à igreja. Ei, que igreja maravilhosa! Algumas pessoas dizem que aquilo ali é apenas uma igreja. Não, aquela é a igreja do Senhor. Os escritórios de Deus, imagine. A igreja do Senhor. E número 3, a destruição do diabo. Não há serviço angelical se você pensa que o diabo não foi destruído. Essa é a maior ofensa. E veja só. As igrejas ou as sinagogas. Bem, uma igreja, uma suposta igreja que acredita que o diabo ainda existe, deixa de ser uma igreja e passa a ser uma sinagoga. Porque a igreja já existia quando o demônio foi destruído. E no Antigo Testamento não havia igreja. Até que Cristo foi para a cruz, morreu e ressuscitou. Então a igreja começou. Porque a igreja é espírito. Portanto, antes disso não havia evangelho. O que havia era um pacto de lei com exigências para a carne. E Deus não ia ser carne, uma igreja da carne. Ele criou sinagogas porque as sinagogas são para a carne, a igreja é para o espírito. Portanto, uma entidade religiosa que está me ouvindo, que acredita que o diabo ainda existe, não sabe disso. Ele está perturbado, está em total negligência, não tem salvação. Quero dizer, entendendo de que salvação estamos falando da salvação que os anjos nos dão na vida cotidiana. Porque há 3 aspectos da salvação, que é Hebreus 10, 14, com uma única oferta. O qual vos aperfeiçoou para sempre. Seu espírito já é perfeito, mas um espírito aperfeiçoado pode andar sem cuidado. Mesmo nesta noite pode haver pessoas aqui que são descuidadas. E elas são do ministério. E dizem, sou salvo, sempre salvo, predestinado, escolhido, livre disso, livre daquilo. Mas são descuidadas com sua salvação. Deus sabe quantas pessoas abençoadas na internet, em nosso ministério, estão se corrigindo. Porque o vocabulário é descuidado. Reclamação constante. Aquelas pessoas que passam o dia inteiro reclamando e procurando um motivo para reclamar. E se não conseguem encontrar algo para reclamar, não dormem naquele dia. Eles sempre procuram reclamar completamente. Imagine que algo assim aconteça com a igreja. Você não precisa mais se preocupar em se exercitar. Seu corpo é glorificado. Coma se quiser. Bem, Jesus teve seu corpo glorificado por 50 dias e ele andou por 50 dias, andou, fez coisas, comeu e tudo mais. Ele comeu. Comeu sim, um par de peixinhos ali, comeu. E depois andou com alguns discípulos e então, quando eles chegaram até ele, seus corações arderam. Esse homem é ungido, qual é o problema com ele? Ei, não nos surpreende nossos corações arderem quando ele nos fala. Imagine a igreja, é assim que a igreja deve ser. Essa é a igreja que vai reinar. Em toda a terra, a igreja poderosa. O único problema é que há muita deterioração do ensino. Por 2000 anos houve tanto engano, tantas mentiras contadas às pessoas, que Deus
Leva seu tempo para fazer as coisas. Observe, 14 anos foram necessários para Paulo. Depois que Paulo se encontrou com Pedro em Jerusalém, ele passou 15 dias conversando com Pedro. Depois de 14 anos, ele viu Pedro novamente, e foi quando ele chamou Pedro de várias maneiras. Ele o chamou, ele disse a ele: você está condenando Pedro e não está andando de acordo com o evangelho da verdade. Você não anda de acordo com a verdade, nem você nem os outros apóstolos. Ele o repreendeu cara a cara ali. Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 14. Certo, então Colossenses 1:13, veja o que diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Qual é o reino do seu Filho amado? A igreja, o reino que Paulo pregou. Lembrem-se de que Jesus Cristo, nos dias de sua carne, disse: o reino dos céus está próximo, mas ainda não havia chegado, porque ele ainda não havia ressuscitado. Assim que ele ressuscitou, a igreja foi formada, que é o reino de Deus aqui. Você sabe que há pessoas que ficam incomodadas e dizem: olha, apóstolo, você acha que está salvo, sempre salvo, mas Paulo diz que aqueles que praticam tais coisas não herdam o reino. Bem, claro, aqueles que praticam tais coisas estão sempre fora da igreja. Aqueles que praticam coisas mais, bem, eles não herdam a igreja. Eles acham que o reino está no paraíso, mas o paraíso e o reino são duas coisas diferentes. Aqueles que praticam, ou seja, aqueles que vivem um tipo de vida em que estão sempre em perversidade, em adultério e fornicação. Um dia você os vê com uma mulher aqui, e no dia seguinte você os vê com outra mulher ali ou com outro homem. E isso é prática. Bem, eles não herdam o reino dos céus. Por quê? Porque não conseguem encontrar uma maneira de ir à igreja, porque se sentem culpados e não o herdam. As coisas acontecem com você, mas você não pratica as coisas. Isso é diferente. Praticar é um modo de viver, ou seja, um estilo de vida. Você não é, você é uma pessoa séria, uma pessoa de bom testemunho, uma pessoa que aprecia a verdade, que aprecia a ordem que Deus estabeleceu. Embora às vezes você cometa erros, mas você está no caminho, você não saiu dele. Ele diz que o coxo não saia do caminho. Ele é coxo, mas está no caminho. Você viu? O importante é que você está no caminho. Então aqui diz que ele livrou você, livrou a igreja. Do poder de quê? E às vezes você vê igrejas por aí dizendo: venham à frente aqueles que estão errados, aqueles que se sentem oprimidos. Essas não são opressões, são dardos que você tem em sua mente, e você os tira levando todo o pensamento cativo. Portanto, imagine a blasfêmia, a apostasia que existe hoje nos ministérios de libertação, que dizem: venha cá, vamos ungí-lo com óleo porque você tem uma escravidão. Se eu tenho uma escravidão, meus laços foram quebrados no dia em que os olhos do meu entendimento foram iluminados, fui liberto e entendi que estou livre do poder do diabo. Então, que poder o diabo tem sobre a igreja? Nenhum. E se você faz parte da igreja, não há poder, não há nada como o espiritismo ou o mal vindo contra você. Quando você está cheio dessas informações, não há nada que venha contra você, porque você está informado, não tem medo de nada. Você não se baseia em conceitos filosóficos, não se baseia no signo do zodíaco. E se você for de touro, e se você for de sagitário, isso é besteira, estupidez da filosofia que está fora deste evangelho. Você não precisa depender disso. Há pessoas que deixam cair uma panela na cozinha a 1h da manhã e dizem: essa é a minha avó, aqui morreu, e ela apareceu para cozinhar alguma coisa. Veja bem, há pessoas que têm muitas tradições. Faça como fazem em Honduras. Lá um homem entendeu o que eu estava pregando e disse: é isso, o cachorro está morto, a raiva acabou. Bem, Satanás já foi destruído. Estou falando de 3 tipos de negligência em relação à grande salvação que Deus nos dá. Se você a negligencia porque aqui tudo é lícito. Você quer negligenciá-la. Negligenciar, andar em descuido. Eu digo que não é bom para você ser descuidado, mas se você quiser, nós lhe damos o conselho para que você o ouça e se torne firme.
Mas se você quiser ser descuidado, fique à vontade. Sabe, não está entendendo? Faça o que quiser, ande despreocupado, ande como quiser. Porque afinal tudo é lícito. Para você, e a palavra lícito vem de licença. É lícito dirigir quando se tem uma licença. Pois Paulo disse, você tem um corpo, todas as coisas lhe são lícitas, vai e faça-as. Mas nem tudo é conveniente. É aí onde entra o governo de Deus. É onde entra para cativar os dardos de fogo que vem contra a sua mente. Você os cativa, leva os cativos à obediência de Cristo. E então você começa a reinar na vida. Mas se você não os cativar, não reinará na vida. Em vez disso, você sofre na vida. E o convite é para parar de sofrer e começar a reinar. Portanto, aqui está escrito que ele os libertou e os traduziu. Livrou você do reino, desculpe, do poder de quê? No versículo 13, o que diz? Diz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou e nos assentou nos lugares celestiais com Jesus Cristo. E veja o que diz o versículo 12. Primeiro o fez apto, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Você já está apto. E se você está apto, você se qualifica. Você não é um pecador miserável. Eu não mereço nada. Há quem diga que a graça é um dom imerecido. Não, você está apto. É para isso que você está apto. Você não vê que foi feito apto antes da fundação do mundo, quando o escolheram? Quando escreveram seu nome no livro da vida, antes de você vir para esta terra, você tinha uma reserva para estar aqui. E você chegou. Fique. Fiquem. Seja bem esclarecido, seja educado. Vamos dar uma olhada em Mateus 8, 28, para ver um exemplo em que a igreja é descuidada. Mateus capítulo 8, Mateus. Capítulo 8, livro da história. E eu vou lhe dizer por que é história. 8, 28. É assim que a palavra vai. E tendo chegado ao outro lado, à província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoninhados. 2 o quê? Vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Aqui está escrito. Quantos foram? 2. Você vai para Lucas, e Lucas diz que foi 1. É por isso que eu digo que é história, porque Lucas fez sua pesquisa e disse, vejam, não foram 2, foi 1. De onde Mateus tirou que eram 2? Bem, foi o que disseram a Mateus. Mateus. Todos eles são diferentes. O fato de esses livros serem hipnóticos e repetirem tudo exatamente como aconteceu não é verdade. Eles são diferentes. Mateus, Marcos, Lucas, todos eles têm diferenças no que pensam. Aqui diz que há 2, o que importa 2 ou 1. Mas Mateus diz que eram 2, e estou dizendo isso para que você saiba que se você ler Lucas, a referência lá de Lucas 8, 26, se eles forem até lá, ele diz, e veio um endemoninhado. Mas aqui está escrito 2. Agora observe o que aconteceu, versículo 29. E eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E daí que eles sabiam que um tempo estava chegando. E quando foi esse tempo? Quando Cristo foi para a cruz, mas Cristo ainda estava em seu papel de Jesus de Nazaré, e aqueles endemoninhados eram espíritos. Ei, naquela época havia demônios, e eles podiam possuir pessoas, mas eles mesmos sabiam que havia um prazo, havia um tempo. Eu sei que você está vindo para nos exterminar, mas você está vindo aqui antes do tempo. O que há de errado com você? Por que você não ficou lá fazendo outras coisas? Mas eles sabiam que eu estava vindo por um tempo. Você sabe o que o sistema pensa? Que a hora é agora e ele pode. Quando agora a igreja já está liberada. Esse é um erro capital. Que todo o sistema protestante, todo o sistema católico, bem, todos aqueles que acreditam em
Satanás, eles estão, veja, 2000 anos atrasados. Veja esse atraso. São 2000 anos de atraso. Eles têm receitas, remédios que expiraram há 2000 anos, que estão velhos, ressecados, não funcionam. Isso está vencido. E então veja o que eles disseram. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo, e veja o que eles pediram, veja, diz o texto, versículo 30, e andava pastando. Distante deles uma manada de muitos porcos. Lucas diz que eram 2000, mas Mateus diz que eram muitos. Ele diz, e os demônios rogaram-lhe dizendo, se nos expulsas, se nos expulsar, se você nos expulsar. Você já viu como o sistema gosta de dizer fora? Porque eles andam diante da cruz. Você e eu já passamos, estamos depois da cruz e não precisamos dizer fora, porque isso aconteceu há 2000 anos. Portanto, quando alguém lá fora diz, venha, vou orar por você, fora. E eles lhe perguntam até mesmo a identificação. Qual é o seu nome? Legião, eles me chamam porque somos muitos. Eles costumavam falar assim. Mas isso foi antes da cruz. Quero que vocês saibam disso. As pessoas que estão na internet, a igreja e todo mundo, sejam claros sobre essas coisas para que, quando lhes perguntarem por que vocês não acreditam no diabo, nós acreditamos que o demônio existiu, mas ele foi destruído há 2000 anos. Leia esses versículos. Veja, eles mesmos... Os próprios demônios sabem mais do que a própria chamada igreja. Eles mesmos sabiam que seriam atormentados e destruídos. E veja o que diz o versículo 31. E os demônios rogaram-lhe dizendo, se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoninhados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Eles não estavam contentes. Diziam, ali perdemos quantas costeletas e quantas coisas. Então lhe disseram, vá embora daqui, você está arruinando a economia. Sim, eles deveriam ter sido gratos e dito melhor. Veja, esse homem expulsou demônios, libertou aqueles 2 homens. Mas eles, vejam, eles tinham barrigas e disseram, 2 homens, os porcos nos afogaram. Agora é daí que vem a igreja. Observe que as chamadas igrejas, porque elas não são igrejas, são sinagogas e são constituídas como tal. É aqui que eles dizem, irmão, você sabe que há pessoas que estão procurando o pastor para fazer uma conferência? E o que há de errado com você, irmão? Irmão, é que à noite, quando vou para a cama, vejo cobras no quarto. E o que acontece? Não, que às vezes eu acordo tremendo assim. E eu tenho um filho que tem convulsões. Isso é claro, há demônios em sua casa. Procure o comitê da força de choque, os irmãos que estão jejuando. Aí eles levam você lá, irmão, vamos lá. E aí eles são tão ridículos, porque a ignorância nos faz parecer ridículos. Desculpe, eu estava lá, eu era um desses ridículos. Então eles carregam óleo ungido. Então começam a derramar nas paredes, mancham tudo. As cortinas são danificadas. E se você tiver um tapete carpete para remover esse óleo, esse azeite de oliva, e então eles começam a ungir as paredes, e saiam. Eles estão sempre fazendo isso. Você já viu essas pessoas que estão sempre fazendo isso? E então eles colocam a mão em você. Quero dizer, que bobagem. Besteira. Sabe por quê? Porque eles estão 2000 anos atrasados. Você vem até mim e me conta. Você me diz a mesma coisa que sonha com cobras. Você sonha com isso. Quando foi a última vez que você esteve em um zoológico? Eu sonho com cobras. Muitas bobagens, eu sonho com coisas assim. Sonho que caí da cama, que havia um penhasco e eu caí, mas na hora eu acordo e digo, ainda bem que acordei, porque sei que isso é mentira. Você vai acreditar nos sonhos idiotas que tem? Se essa carne que você tem está contaminada, essa carne é a carne do demônio. Você sonha com um monte de bobagens.
Isso é carne pura, carne pura. Isso é carne, irmão. Por que você precisa procurar aconselhamento? O que você precisa fazer é buscar o Evangelho paulino e dizer: sou mais que vencedor em Cristo Jesus, estou completo, nada me falta. Aquelas pessoas que encontram uma bonequinha presa no quintal e dizem: eles estão fazendo um trabalho para mim, e depois vão para o aconselhamento, encontram uma dessas mulheres que estão sempre sonhando, que tem um espírito de desconfiança. E ela diz: veja, como estão você e seu marido? Bem, estamos brigando muito ultimamente. É aí que está o problema, veja. Essa boneca precisa ser reformulada porque é por isso que vocês brigam. Essa boneca faz com que vocês briguem o tempo todo. Veja como eles são estúpidos. Quando esses são os desejos enganosos da carne, é que as pessoas não sabem como levar cada pensamento cativo e deixar essas mentiras de lado. Então elas complicam suas vidas. E então de um emprego passam para outros empregos, e de outros empregos passam para outros empregos, e continuam fazendo isso a vida inteira. Nunca descansam. Mas não é mais assim. Digamos, não é mais assim. Você não precisa jogar nada fora. Lá que você tem de jogar fora é você mesmo. Os pensamentos que vêm à sua mente: não, eu não recebo. Estou completo, estou perfeito e a mim nada me falta. Cristo em mim. A esperança da glória, o Espírito de Cristo. Estou selado com o Espírito Santo da promessa. Tenho o poder do Espírito Santo em minha vida, que é o Evangelho. Ei, espero ter pessoas firmes em todo o mundo. Pessoas que quando você as vê, estão reinando em vida. Ei, mas eles me disseram que houve um acidente em sua casa, que uma filha morreu, um parente. Esse é outro departamento, apóstolo, mas eu estou reinando em vida. Sim, pessoas que têm fé, que sabem como dividir, andando o dia todo sobrecarregado, sempre reclamando e outras coisas. Aprenda a dividir, fique firme, divida. Exerça seu sacerdócio, pegue sua boca e coloque-a para trabalhar. A palavra está perto de você, perto de sua boca e perto de seu coração. Essa é a palavra de fé que pregamos. Pastor, o senhor não sabe as provações pelas quais estou passando. Exatamente, Deus permite essas provas para que você possa tirar aquela confissão da sua boca, para que você possa praticar. Você está passando por testes? Que bom para você, é bom que isso aconteça com você, para que aí você diz que não é assim, para que você se levante e comece a confessar a palavra. Ou você é o único que tem provas aqui? Para eu estar aqui falando a você com autoridade, é porque fui obrigado a comer isso. O forno me diz: José Luiz, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Irmão, não queimei meu cabelo porque o anjo do Senhor está lá me protegendo. Mas você sabe quem o enviou para ser apóstolo? Você viu? Quem o enviou para ser um predestinado? Eles escolheram você. Portanto, se você foi escolhido, vá em frente. Não caia no esquecimento agora. Bem, então, em Hebreus, não vamos procurar porque o tempo já passou. Mas se você violar Hebreus 10, 14, 2, 14, desculpe. Que diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Satanás é destruído. Portanto, há 3 tipos de violação. Se você vai exigir serviço angelical, número 1, você precisa ter conhecimento bíblico, confissão sujeita. As 14 epístolas de Paulo ao apostolado. Número 2, você precisa entender que todo o poder que se manifestará do mundo espiritual para o mundo físico vem através da igreja. Não vá procurá-lo em um centro espiritualista, e não vá procurá-lo na nova era, ou no novo movimento carismático que surgiu por lá. Isso porque você ouviu que eles se movem, que eles pulam, que eles saltam, que eles puxam. Não se deixe levar por isso. Isso é carne. E número 3, você precisa ter claro que o diabo foi destruído e a igreja ficou totalmente livre do poder do diabo.
Se você não descuidar dessas 3 coisas, eu digo esta noite: anjos, não temam servir a esse povo que está ouvindo. Não tenham medo de prestar seu serviço. Nós recebemos todo o serviço angelical para a igreja. Portanto, abençoados, eu os amo. Envio a vocês um beijo